Olá, professores e profissionais da educação. Seja bem-vindo à formação continuada da Educação de Palhoça. Eu me chamo Jussara Carmesini, sou coordenadora da Casa do Educador e venho falar um pouquinho sobre os processos formativos da educação. A Casa do Educador de Palhoça irá oferecer processos formativos, incluindo na formação continuada, cursos livres, capacitações, seminários e palestras que são promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, com o nosso secretário Jean Medeiros, que vem fortalecendo a educação, criando estratégias e possibilidades de ampliar a nossa perspectiva relacionada à formação continuada. A formação continuada de professores é um elemento indispensável para a melhoria da prática educativa. Ela contribui para o desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, facilitando a reflexão sobre a própria prática docente. O ensino híbrido é uma metodologia de aprendizagem que combina o ensino presencial e propostas de ensino online, ou seja, integra as tecnologias digitais da informação e comunicação à educação. Durante o período da formação, a presença será registrada por meio de Google Formulário. A Casa do Educador de Palhoça está localizada na Avenida Vidal Procópio Lon, 1081, Nova Palhoça. Seus horários de funcionamento são das 7 às 21 horas. Possui auditório, espaço com mesas para estudos e sala com computadores e internet. Polo FMP, localizado na Rua João Pereira dos Santos, número 99, na Ponte do Imaruim, e funciona das 7 às 18 horas. Temos uma parceria com a Faculdade Municipal de Palhoça, que oferece o espaço com salas de formação, espaço com mesa para estudos e sala com computadores. E ainda o Polo AB Palhoça, Rua José Cosme Pamplona, 1447, no Bela Vista, o horário das 7 às 18 horas. Que, por fim, é uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil, que oferece o espaço com salas de formação, espaço para estudos e sala de computadores. Estamos muito felizes em ter você aqui. Este é um espaço que fortalece a sua prática e valoriza o seu percurso como educador. A Casa do Educador, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, está junto com você para construir uma educação cada vez mais potente e transformadora. Olá, professores e demais profissionais da educação. Hoje nós vamos fazer a nossa formação, falar um pouco sobre a avaliação e o plano de desenvolvimento individual para educandos com deficiência. Primeiro, a minha apresentação, para vocês me conhecerem. Eu sou o professor Luiz Eduardo Sato, tenho a licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Educação Especial e Educação Física. Sou especialista em Educação Especial e Psicopedagogia Clínica. Sou servidor público estadual, sou pedagogo da Fundação e um palestrante na formação de professores, já tendo atuado na Secretaria de Estado, nas formações de professores da Prefeitura de Biguaçu e nas escolas de Florianópolis. E também tive o privilégio de já fazer parte do Serviço Público de Palhoça. Por que essa importância da formação e capacitação de profissionais de educação? Nós temos hoje um estudo do MEC de 2022 que no Brasil nós temos cerca de 94% dos professores regentes que não têm uma formação continuada sobre educação especial. Desses, 40% dos professores alegam não ter recebido treinamento ou capacitação na área de educação especial. Então é importante essa tua participação nessa formação, é importante você manter um estudo continuado dentro desta área, porque é uma área que muito muda. Nós vamos trazer estatísticas hoje que vocês vão ver da importância de nós estarmos sempre um pouquinho mais à frente nesse ritmo de aprendizagem. Uma grande importância que nós tivemos para a educação brasileira é a Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 2º, ele considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essas barreiras que a lei fala, elas podem ser diversas. Hoje, infelizmente, na educação e na nossa sociedade, a barreira que a gente mais encontra são barreiras atitudinais, que são pessoas que não entendem que uma pessoa com deficiência, ela pode ter sua plena e efetiva participação. Então, você colocar barreiras para a aprendizagem ou você colocar barreiras pedagógicas, quando as pessoas não fazem uma avaliação melhor, quando elas não fazem um planejamento de atendimento, também se torna uma barreira, um empecilho para que essas crianças possam, o sujeito da educação especial possa ter uma plena e maior participação. O artigo 27 da Lei 13.146 de 2015 é uma lei muito importante para a nossa educação. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado em sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a sua vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível dos seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. O artigo 27 ele tem que estar bem entendido na nossa escola, em todos os sistemas educacionais, porque cada aluno ele tem um ritmo de aprendizagem diferente. Quando a gente faz educação especial, a gente procura falar de equidade, ou seja, pessoas com características diferentes, nós vamos tratá-las de maneiras diferentes. Então, o que nós temos que ver sempre na educação especial? Segundo os seus talentos e habilidades. Quais são os talentos que esse educando tem? Quais são as habilidades que eu posso desenvolver? Vamos buscar lá em Vygotsky o que ele tem de real e o que ele tem de potencial para que eu possa desenvolver. O que eu possa trabalhar, quais são as potencialidades que eu posso explorar. Para que nós entendamos isso, nós temos que entender as habilidades e os talentos que ele tem. E segundo as suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. O artigo 28 diz que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, no seu parágrafo 5º, a adoção de medidas individualizadas e coletivas. Então, hoje a gente entende, pela Lei 13.146, que as características, as medidas, elas são importantes de maneira individual, quando possível, coletivas, mas tratar cada aluno de maneira individualizada, dentro das suas características e dos seus interesses, das suas necessidades. Então, essa adoção de medidas, elas são em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo, isso vem da nossa LDB também, acesso, permanência e participação e a aprendizagem. A ideia hoje nossa, desde lá da nossa Convenção de Salamanca de 1994, na Espanha, o que ela diz, do qual o Brasil é signatário? Que nós, sistemas educacionais, precisamos receber todos os alunos, independente de quaisquer que sejam as suas deficiências. A escola se torna o meio mais inclusivo para a aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. 9, do mesmo parágrafo do artigo 28, adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. Quando eu falo nas minhas formações para professores de educação especial, para professores regentes e demais profissionais, eu gosto muito de citar esse artigo, porque a gente tem sempre que levar em conta o talento dessa criança, desse sujeito, a criatividade, quais habilidades que ele tem, porque em cima disso tudo que eu faço com ele, de tudo isso que eu faço de estudo com ele, eu posso desenvolver um plano de aprendizagem melhor,
algo que seja significativo para a sua aprendizagem. O artigo 74 da mesma lei, ela diz que é garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Eu coloquei para vocês verem a tecnologia assistiva ou ajuda técnica, que também faz parte da Lei 13.146, no seu artigo 3º, que diz: o que é tecnologia assistiva? Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade, à participação da pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então é bom entender nesse artigo 74 que você pode criar estratégias, que você pode ter metodologias, que você pode ter recursos que favoreçam essa inclusão social. Você tem que ter essa percepção como professor, como profissional de ensino, que cada aluno tem um comportamento diferenciado. Cada sujeito tem as suas características. Então, para características diferentes, procurar ensinos diferentes. Agora vamos falar sobre o plano de desenvolvimento individual. Em outras escolas, em outros municípios, alguns tratam também como PEI, Plano de Ensino Individualizado. No Estado, a gente usa o Plano de Desenvolvimento Individual. O Plano de Desenvolvimento Individual é um documento que orienta a aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. Ele é elaborado de acordo com as necessidades específicas de cada aluno. E para elaborar o PDI, ou Plano de Desenvolvimento Individual, é necessário avaliar o perfil do estudante, coletando informações sobre seu desempenho, sobre as suas necessidades, tendo como referência a família, a escola e o próprio educando. Perceba que quando a gente fala de avaliar o perfil do estudante, a gente entra em tudo aquilo que diz a Lei 13.146. Porque para avaliar o estudante, o perfil dele, eu tenho que levar em conta as habilidades, as características, os interesses desse aluno. E a referência sempre para a gente vai ser a família, a escola e o próprio educando. Para que nós tenhamos sucesso, aprendizagem significativa, é importante focarmos nesse tripé. O tripé da educação especial: família, terapia, escola. A terapia é importante, a participação familiar é importante e a escola, que somos nós, faz parte de todo esse processo. Não adianta nós termos uma boa terapia com uma família deficiente, ou com uma escola deficiente, ou com profissionais deficientes, ou quando nós temos uma família participativa, professores participativos, mas ele não faz um acompanhamento. Então, há necessidade de nós trabalharmos juntos nesse tripé. Eu utilizo como material que tudo que nós estamos sendo falado hoje, eu tenho como norte as diretrizes de atendimento educacional especializado na Rede Regular de Ensino de Santa Catarina. Ela é feita pela Fundação desde 2021 e ela serve como norteador, não só no Estado, mas também pode ser utilizado para você ter um norte de como trabalhar. Nas diretrizes nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia da nossa escola. Tudo aquilo que nós vamos precisar trabalhar tanto com a família, tanto nos atendimentos do AE, tanto na sala de aula, tanto no relatório pedagógico, tanto na anamnese. É muito importante, se você não utilizar, que você tenha como norte, porque agora as diretrizes servem para isso. A avaliação permite a seleção de objetivos de curto e longo prazo
que devem ser claros e bem definidos. No contexto escolar, os objetivos podem ser tanto acadêmicos, como as habilidades de soma, subtração e leitura, os aspectos acadêmicos, quanto comportamentais, como, por exemplo, permanecer em sala, atender à instrução do educador e esperar a sua vez. Os comportamentos a serem trabalhados, eles podem ser inúmeros e, por vezes, impossíveis de sofrer intervenção, sendo necessária a seleção de um conjunto de alvos com base em critérios específicos em ordem de prioridade. A avaliação do aluno da educação especial, do sujeito, ele precisa ser feito em ordem de prioridade. Os aspectos acadêmicos, eles são muito importantes na escola, porém os comportamentais também precisam ser analisados. Então, por isso que as diretrizes, elas são importantes nesse atendimento, nesse conhecimento que o professor tem. Primeira prioridade que nós temos que levar em conta quando nós recebemos um aluno, o sujeito da educação especial, é procurar ver a severidade de comportamento dele. Então, seria o primeiro aspecto. Comportamentos que envolvam consequências mais severas devem ser tratadas prioritariamente. Primeiramente, tratar a severidade de comportamento. Por exemplo, uma criança que apresenta comportamento autolesivo na presença de atividades ou demandas. Nós temos outros exemplos, crianças que não conseguem ficar sentadas à mesa, crianças que gostam de correr o tempo todo, ir para o pátio, enfim, há uma série de comportamentos que prejudicam dentro do aspecto escolar, dentro dos aspectos educacionais. Então, a severidade do comportamento, faz essa análise, primeiramente, na avaliação, é de suma importância. 2. Análise de possíveis cúspides. O que são as avaliações de possíveis cúspides? São comportamentos que colocam o indivíduo em contato com novas contingências que permitem acesso a novos reforçadores. Por exemplo, uma criança que não apresenta comunicação funcional alternativa aprende, por meio de trocas de figuras, a solicitar por itens de preferência e sinalizar condições aversivas. Consequentemente, a diminuição de comportamentos disruptivos. A análise de possíveis cúspides identifica mudanças de comportamento que podem gerar novas oportunidades de aprendizagem. Quando nós fazemos essa análise, nós percebemos, dentro das contingências que lhes são apresentadas, primeiro que nós muitas vezes estamos num ambiente novo para essa criança. Como esse sujeito vai trabalhar? O que será reforçador para ele ou não? Que tipo de comportamento ele apresenta? Então a gente tem que identificar isso. Porque lá na frente, mais adiante, nós vamos ver na aba que nós temos a ABC, o ABC da aba. Que nós temos que fazer a análise, o behavior, o comportamento e as consequências que tem. Então, dentro da ciência aba, essa análise cúspide é importante para que nós consigamos entender o que desperta nesse sujeito algo que seja uma potencialidade de nova aprendizagem ou que seja um reforçador de coisas boas, como também podem ser reforçadores de coisas ruins. Exemplo, se uma criança descobriu que toda vez que ele começa a pular, ele começa a ter um processo de agressão, a professora o tira de dentro da sala de aula. Aquilo vai reforçar esse comportamento. Então, por vezes, quando ele quiser sair, ele fará isso. 3. Especificação de comportamentos que são mais imediatamente acessíveis. Isso quer dizer que, ainda que ocorram muitas demandas, apenas algumas delas poderão ser selecionadas com base no repertório inicial do aprendiz. Por exemplo, não é possível definir como um dos primeiros objetivos que a criança aprenda a resolver operações de soma e subtração se ela não tem um repertório de contagem ou relação número-quantidade. Isso é muito comum de nós encontrarmos, de nós vermos na nossa sala de aula. Não é surpresa para ninguém quando a gente tem alguns professores que querem que as crianças, dentro da sala, numa série maior, façam algo que ele não conseguiu aprender nas séries iniciais. Então, essa demanda de aprendizagem é muito difícil. Então, alguns professores precisam entender que se ele não teve como base
Se ele não conseguiu aprender no tempo correto, então a gente vem lá da epistemologia genética de Piaget, se ultrapassou aquela fase, algumas outras atividades, algumas outras matérias mais adiante, ele não vai conseguir fazer. Então não adianta nós queremos forçar que ele aprenda algo se ele pulou algumas fases de aprendizagem devido à sua deficiência, ele não pôde aprender. Então há necessidade desse entendimento. Faz parte da avaliação descobrir os interesses do estudante. Viu como é bom conhecer a Lei 13.146? Descobrir sobre as suas preferências e sobre o que o motiva. Isso facilitará a interação e a participação do educando. Ter como ponto inicial o conhecimento dos seus interesses é fundamental. Fundamentalmente, a gente tem que saber disso. Quais são os interesses desse educando que eu tenho? Quais são as habilidades que ele pode desenvolver? Isso é uma tecla que a gente tem que bater sempre. Procurar ver que os aspectos educacionais são de suma importância, mas conhecer os aspectos comportamentais, os interesses, as habilidades, as características desse educando é fundamental para uma boa avaliação e um bom trabalho. Faz parte da avaliação identificar as barreiras. Identificar as barreiras que estão impedindo o estudante de acessar os aprendizados acadêmicos e criar estratégias para superá-las. Exemplo, se o estudante tem dificuldade de se comunicar, é preciso estabelecer estratégias que facilite a sua comunicação. Às vezes nós temos estudantes que eles são verbais, mas não são oralizados. Eles falam conosco apontando, eles falam conosco puxando o nosso braço para mostrar o que ele quer. Então é importante você ver que a comunicação é muito importante para que esse estudante tenha uma plena participação. Nas diretrizes, essas aqui que eu já mostrei para vocês, de atendimento educacional, existe uma maneira muito boa, existe um norteador muito bom na avaliação, que é esse roteiro de avaliação do AE. Aqui está a ETEA, mas você não precisa utilizar somente para o TEA. E aqui diz, área de comunicação, autonomia e comportamentais. Por isso que eu falo para você, dê uma lida nas diretrizes como norteador do teu trabalho. O educando é verbal, sim, parcial, não. Observações. Atende quando chamado pelo nome, fala seu nome completo, escreve seu nome. Aqui você consegue identificar numa avaliação o que fazer, o que trabalhar, que tipo de estudo eu farei com ele para que ele possa ter uma aprendizagem significativa. Então, se queremos que o aluno identifique qual das formas geométricas é um quadrado, ao invés de apenas desenhar na folha, podemos oferecer os objetos concretos que foram utilizados durante as aulas, onde o aluno associou o objeto do quadrado com a palavra quadrado. Assim diminuindo os obstáculos da interpretação e da abstração e focamos apenas no conteúdo que queremos avaliar. A abstração ela é muito importante, porque nós vamos ver mais adiante que ambientes distratores eles vão impedir essa participação melhor do aluno na sala de aula. Então, conhecer a capacidade de abstração dele, nós conseguimos fazer uma avaliação melhor com ele. Depois de avaliar, nós temos que definir quais habilidades e competências, quais objetivos que eu quero fazer e quais estratégias eu vou utilizar. Então, a avaliação é o primeiro passo. Aspectos acadêmicos, comportamentais, em cima de suas características, habilidades, potencialidades. Depois disso tudo, eu começo a preparar o que eu trabalho com ele. E para isso eu vou utilizar novamente as nossas diretrizes. Temos aqui um grande norte para você, professor. Esse plano de desenvolvimento individual, onde você tem objetivo a longo prazo, habilidades e competências, objetivos a curto prazo, estratégias e a avaliação. Habilidades e competências, objetivo a longo prazo, objetivos a curto prazo, estratégias, avaliação. Quando você começa a trabalhar com ele
e começa a fazer a sua anotação, você consegue fazer um registro de qual intervenção você vai utilizar. Então, nós temos aqui atividades que foram realizadas, se ele não realizou, se ele realizou com apoio gestual, com apoio verbal e com independência. Nós conseguimos traçar um plano de estudo para ele, um plano de desenvolvimento, que nós conseguimos focar no final do ano letivo quais competências eu alcancei, quais progressos eu fiz com o aluno. Isso tudo vai fazer parte daquele relatório final, para que, numa nova série, um novo professor possa identificar o que já foi trabalhado com ele e quais são as potencialidades que eu posso desenvolver com esse aluno. Voltamos lá para Vygotsky. O que ele já aprendeu de real? Se ele aprendeu coisa nova, se ele diz coisas novas, se ele aprendeu dentro do seu potencial, esse potencial da zona de desenvolvimento proximal, ele vira uma aprendizagem real. Então, na próxima série, no próximo ano, eu vou poder fazer uma progressão daquilo que ele aprendeu. Então, os exemplos que nós damos nesta avaliação, habilidades básicas que ele teve. Imitação, linguagem receptiva e expressiva, habilidades pré-acadêmicas, contato visual. Nós temos as habilidades sociais, compreensão empática, comunicação aberta e clara, rotinas consistentes, interação com pares. Habilidades sociais são de suma importância. Habilidades de autorregulação. Ele sabe lidar com as emoções e comportamentos desafiadores. Ele consegue fazer um gerenciamento de estresse, expressar sentimentos, solucionar problemas. Habilidades funcionais. Ele toma banho, ele escova os dentes, ele alimenta-se, ele faz a sua higiene. E as potencialidades acadêmicas, que são as facilidades no processamento visual e espacial das informações, boa memória mecânica e de longo prazo, atenção e precisão aos detalhes, pensamento lógico. Esses exemplos de habilidades são os que você tem que ver no dia a dia do seu educando. Você tem que ver no dia a dia em sala de aula, e ninguém melhor do que o professor de educação especial para ter acesso e conhecimento a essas habilidades para ajudar junto ao professor regente. Lembrando sempre, professor regente, professor de educação especial, os dois têm que trabalhar juntos. Os dois precisam realizar todas as atividades e planejamentos em conjunto, porque o sujeito importante nesse sentido não é o professor, é o aluno. Os objetivos, quando nós traçamos dentro do nosso plano de desenvolvimento individual de cada aluno, eles precisam ser claros, mensuráveis e tangíveis. As estratégias são sempre da melhor forma possível, dentro do que foi avaliado, criando caminhos alternativos quando necessário, mas sempre para alcançar objetivo e condução do trabalho. Então lembre sempre, seu objetivo deve ser claro, mensurável e tangível. Lembre-se também, o PDI é um instrumento individual. Cada educando deve ter o seu, mesmo nos atendimentos em grupo. Defina um período para o PDI. Ele precisa ser mensal, bimestral ou trimestral. Tem que ter uma avaliação de resultados. Para quê? Para que sempre nós busquemos novas estratégias. E o modelo de PDI, que eu trouxe para vocês, para que vocês vejam, isso tudo aqui estão nas diretrizes, todos esses documentos estão nas diretrizes. Nesse roteiro de avaliação inicial, você tem como identificar o que o educando já sabe fazer, identificar o que o educando gosta de fazer, destacar os pontos fortes do educando, identificar a sua área de interesse, olhar as dificuldades do educando com o intuito de definir o porquê de tais dificuldades, olhar os comportamentos que precisam de melhoria, definir objetivos realistas e alcançáveis o que, quanto e em quanto tempo, elencar o tipo de apoio que o educando vai precisar nas intervenções e deve apontar como ensinar, quais estratégias e práticas serão utilizadas. Lembre-se,
o PDI é um instrumento individual. Cada educando deve ter o seu, mesmo nos atendimentos em grupo. Defina um período para o PDI, que ele pode ser mensal, bimestral ou trimestral. Avalie os resultados, sempre em busca de novas estratégias, e procure seguir o modelo de PDI que está aí na tela. Está apresentando para vocês o modelo que nós utilizamos para registro de intervenção, e também está aí para você ver o apêndice D, que é o roteiro de avaliação inicial, que serve muito de norte para todo tipo de avaliação que a gente precisa fazer. Estratégias importantes para a realização de um bom PDI. Existem estratégias? Sim, existem. E nós vamos estudar um pouquinho delas agora. Seja explícito. Realize um ensino estruturado, onde a atividade do professor, que é essencial, tem como objetivo encorajar, através de explicações claras, demonstrações e práticas orientadas, um compromisso ativo dos alunos de uma melhor compreensão do objeto de aprendizagem. Essencialmente, o ensino explícito caracteriza-se por uma série de apoios ou de andaimes, através dos quais os alunos são guiados ao longo do processo de aprendizagem por meio de enunciados claros sobre o objetivo e as razões para aprender a nova competência, exposições claras e demonstrações do objeto a ser aprendido. Então, essa explicitude que você vai ter é uma maneira clara de você trabalhar com o sujeito, mostrando para ele o que você vai trabalhar. Você vai antecipar para ele, sempre de uma maneira clara e objetiva, quais serão as demandas daquele dia. Distratores. Ambientes e salas com muitos distratores atrapalham a concentração do educando. Deixe visível apenas as atividades que serão trabalhadas no dia. Lembre-se, mais carga visual, desempenho cognitivo menor. O professor não pode esquecer isso. Nunca exagere nos cartazes na parede, oculte os jogos que não serão utilizados, mantenha o ambiente organizado, arejado e iluminado. Sobre a sala e o espaço do AEE. Quando a gente fala de educação especial hoje no nosso sistema de ensino, a gente fala do atendimento educacional especializado, que todo aluno da educação especial tem direito. A sala, ela tem que ser exclusiva do AEE. Profissionais do AEE, do atendimento educacional especializado, tem que ter uma sala exclusiva. Essa sala do AEE não é sala de descanso de aluno, a sala do AEE não é depósito de aluno, a sala do AEE não é local para o aluno ser levado quando estiver com comportamento disruptivo dentro da sala de aula. Tem que haver um ambiente escolar propício para isso. A sala do AEE é para atendimento educacional especializado aos alunos do contraturno. Os materiais e equipamentos da sala do AEE devem conter recursos pedagógicos adequados. Acessibilidade, espaços acessíveis que permitam a circulação de cadeiras de roda. Deve estar sempre numa área silenciosa, arejada e bem iluminada dentro da escola. O ambiente livre de distrações visuais excessivas para garantir foco no atendimento. O exemplo, para que você evite cadeiras giratórias, cartazes, estantes abertas com muitos materiais, materiais infantilizados, computadores ligados, ruídos excessivos, janelas e portas abertas. Esses são distratores que dentro da sala do AEE também atrapalharão o desenvolvimento do trabalho com o seu aluno. Na tela agora, para vocês verem, está o exemplo que está nas diretrizes, que é como nós trabalhamos, é trabalhado na Fundação Catarinense. As paredes brancas, limpas, as mesas sem nenhum distrator, local que ele pode chegar e ver na mesa em frente o que será feito de avaliação naquele dia. Isso também serve não somente para a sala do AEE, mas no ensino regular, durante a sala de aula, o seu aluno já chega, você já tem a avaliação, já tem a atividade que vai ser trabalhada naquele dia. Então você já fez um planejamento, você já fez
já preparou um material específico para aquela aula relacionada ao conteúdo que vai ser dado. Então esse aluno já tem que chegar e já vai ver, você já vai antecipar o comportamento dele, deixando claro para ele o que nós vamos trabalhar. Objetivos mensuráveis. Os objetivos mensuráveis na sala de aula são metas que podem ser quantificadas e avaliadas, permitindo acompanhar o progresso dos alunos. Como definir objetivos mensuráveis? Considere as necessidades dos alunos e os padrões curriculares. Desenvolva metas específicas, alcançáveis e relevantes. Defina critérios de mensuração. Estabeleça prazo. Destrinche objetivos macro e metas passíveis de serem mensuradas periodicamente. Então, pessoal, nós já conseguimos conhecer a importância da avaliação. Então agora nós vamos trabalhar, vamos conhecer que tipos de materiais eu posso utilizar nessa avaliação. Voltando novamente para o meu norteador, que são as diretrizes. Eu encontro dentro das diretrizes, você vai ver aí na tua tela, o apêndice D, que é o roteiro de avaliação inicial, a ETEA. Nesse presente roteiro tem como objetivo nortear os elementos que precisam contemplar a avaliação do estudante no serviço de atendimento educacional especializado para educandos com transtorno do espectro autista. Estes elementos devem ser contemplados no plano de desenvolvimento individual do educando. Embora esse roteiro de avaliação inicial ele seja utilizado bastante no AE-TEA, nós também podemos utilizar no AE-DI ou para o professor de educação especial fazer o seu relatório, tendo como norte que aspectos ele vai utilizar, que leitura ele vai ter do seu aluno. Então, quando você lê, você conhece esse roteiro de avaliação, você vê que a avaliação precisa identificar o que o educando já sabe fazer, identificar o que o educando gosta de fazer, destacar os pontos fortes do educando, identificar a sua área de interesse, olhar as dificuldades do educando com o intuito de definir o porquê de tais dificuldades, não faz porque não quer, porque não entende ou porque não quer fazer. Olhar os comportamentos que precisam de melhoria, definir objetivos realistas e alcançáveis, o que, quanto e em quanto tempo, elencar o tipo de apoio que o educando vai precisar nas intervenções e deve apontar como ensinar, quais estratégias e práticas serão utilizadas. Essa avaliação ela pode ser utilizada tanto por professor de educação especial como professor regente, porque ela te dá uma base, um norte de como nós podemos trabalhar. A avaliação precisa definir tipo de programador visual que será utilizado, o interesse motivador do educando, quais habilidades emergentes no momento da avaliação, como o educando aprende, como está a sua atenção, se compreende a organização temporal, como é a comunicação social e funcional do educando, de que forma seu comportamento interfere em seu processo de aprendizagem e se há questões sensoriais perceptíveis no perfil do educando que prejudicam a sua aprendizagem. Perceba que quando a gente trabalha com esse roteiro de avaliação inicial, a gente consegue preparar um relatório, tanto para ser utilizado no atendimento desse aluno, como para um pai, para um responsável que ainda não teve a percepção da deficiência desse aluno ou da dificuldade de aprendizagem desse aluno, porque são coisas diferentes, dificuldade de aprendizagem, eficiência de aprendizagem, nós possamos fazer um encaminhamento. Quando o professor conhece, sabe como fazer um bom relatório, facilita muito o contato com pais e demais profissionais da saúde. Se você tem uma criança que ela não concebe nessa avaliação responder a esses requisitos, nós temos como fazer um bom relatório em cima de tudo isso.
Agora está aí na tela, para vocês acompanharem, o apêndice E, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. São as orientações que nós temos para a aplicação do PDI. E também pode ser utilizado para você preparar o seu relatório, uma avaliação inicial, enfim. Você consegue trabalhar muitas coisas partindo desse plano de desenvolvimento individual. Que habilidades nós vamos trabalhar, quais objetivos específicos nós temos e quais estratégias nós utilizaremos. Então, habilidade de imitação, quais são os objetivos específicos? Percepção, motora fina, motora grossa, visomotora, desempenho cognitivo, cognitivo verbal. O que nós temos aqui com o nosso sujeito de aprendizagem nessa avaliação que nós possamos destacar como habilidades e objetivos que nós temos para trabalhar. Então, dentro das diretrizes, ela te dá opções para você preparar o teu relatório e saber como trabalhar com o seu educando. Agora, para você, está mostrando o roteiro de avaliação, a ETEA, também constante nas diretrizes. Ali ele mostra a área de comunicação, autonomia e comportamentos que nós temos com o nosso sujeito. Lembre-se, esse documento serve para você identificar, avaliar e traçar planos e estratégias para trabalhar com o aluno com deficiência. Então nós temos, o educando é verbal? Sim, parcialmente, não. E você coloca observações. Atende quando chamado pelo nome? Fala seu nome completo? Escreve seu nome? Escreve seu nome completo? As observações que você pode colocar, quando ele escreve o nome, ele escreve de maneira espelhada, ele faz a troca de letra, ele conhece as letras do nome, porém não sabe encaixá-las, as observações servem para isso. Atende comando simples, pegue isso? Sim, parcialmente ou não. Quais são as observações? Se quando você fala o comando simples, você só faz o comando pegue, ou você precisa levar até ele, ou você precisa apontar para ele, um outro coleguinha fazer. Então as observações servem para isso. Identifica objetos apontando ou nomeando, descreva nas observações. Que tipo de material ele aponta? Que tipo de nome ele dá para as coisas? É o nome correto? Não é? Identifica fotos apontando ou nomeando. Identifica pictogramas apontando ou nomeando. Aponta para demonstrar o que deseja. Mantém-se sentado com algo do seu interesse. Isso é bem importante frisarmos, do interesse do aluno. Mantém-se sentado com uma tarefa direcionada. Caminha lado a lado sem correr. Vai ao banheiro sozinho. Usa o banheiro com autonomia. Usa a palavra de maneira funcional. Eu quero água. Pede ajuda. Comunica-se com palavras ou frases. Tem interesse em algum objeto, brinquedo, assunto, personagem ou outra coisa. Busca sensações ou leva coisas à boca com frequência. Pula, bate em móveis, bate em si nos outros. É passivo, evitando contato com pessoas e materiais. Movimenta-se pouco. Possui sensibilidade auditiva, cobre os ouvidos ou se assusta com qualquer barulho. A área de leitura e escrita, aspectos pedagógicos. Ele possui direção gráfica, utiliza letras sem valor sonoro, utiliza as letras com valor sonoro, reconhece as letras do alfabeto, escreve as letras do alfabeto, lê palavras, compreende a escrita como representação da fala, se conta até quanto, reconhece números, quais. Essa parte de aspectos acadêmicos, então eu falo de uma maneira bem empírica. Quando nós lemos alguns relatórios, a gente vê que ele conta, mas conta até quanto? Ele conhece o alfabeto, quais letras? Todas. Então ele faz que tipo de contagem? De 1 até 10, ele pula algum número. Esse roteiro de avaliação serve para isso, para que nós possamos, dentro das observações, escrever o que nós temos de real com esse aluno e quais potenciais que nós podemos desenvolver com ele,
para que quando nós trabalharmos, quando nós chegarmos no relatório final, nós possamos descrever tudo aquilo que nós trabalhamos durante o ano com esse aluno. Então, essa avaliação ela é muito importante. E é o tema hoje da nossa formação, essa avaliação e essa construção de um plano de desenvolvimento individual para esse aluno. No apêndice B, que está aí agora para vocês verem, o relatório final, que também podemos utilizar com todas as deficiências. É aquele roteiro que nós elaboramos o relatório pedagógico. Depois de construirmos o PDI, depois de nós construirmos toda a avaliação, nós vamos elaborar o relatório pedagógico desse educando. Então agora, para você acompanhar, tem um apêndice B, que é o relatório final do AE. Depois de tudo que nós conhecemos sobre avaliação, sobre PDI, sobre como avaliar, sobre a maneira de avaliar, nós vamos preparar um roteiro de elaboração pedagógica. Isso você pode utilizar não somente no AE. Isso é importante você saber, professor. Professor regente, professor de educação especial. Isso é importante para que você entenda que isso aqui não é específico para o AE. Isso aqui, como eu gosto sempre de repetir a mesma palavra, é o norteador para você poder entender o aluno. Para você trabalhar melhor com esse sujeito, desenvolvendo tudo aquilo que você pode com ele. Ele é o sujeito da aprendizagem, ele é o sujeito mais importante. Então a gente tem que buscar formas de entendê-lo, de trabalhar com ele e desenvolver. É importante entendermos que nem todos, mas muitos conseguem ter uma aprendizagem bem significativa no ensino regular. E nós, como Vygotsky sempre disse, nós somos, como professores, os mediadores desse sujeito. Nós somos a peça mais importante. Vygotsky falava isso no seu Instituto de Defectologia, que nós somos, como professores, o mais importante no desenvolvimento de um aluno com deficiência. Então, nesse roteiro pedagógico, diz frequência dos alunos dos atendimentos. Quando nós falamos para o AE, se você é do polo do AE, se você é professor do AE, é importante você fazer essa breve descrição. Contextualizar todo o teu serviço. O que você tem a oferecer para aquele aluno? E nos aspectos referentes ao comportamento. Comportamento restrito, estereotipado. A socialização, você falar sobre isso e apontar isso. Respostas às regras. Agressividade, autoagressividade e heteroagressividade. Frustração, intolerância. Atenção compartilhada, hiperatividade, autoestima. Aspectos referentes à aprendizagem, atenção, memória, simbolismo, imaginação, linguagem, registro, leitura, interpretação, coordenação motora, conceitos matemáticos. Você vê que você consegue perceber que as funções executivas elas são muito importantes. E você conhecer as funções executivas de um sujeito, do seu educando, são importantes para todas as deficiências, não só para autismo, mas para deficiência intelectual, para transtorno de desenvolvimento de aprendizagem, para transtorno de hiperatividade, para superdotação. Então, você conhecer as funções executivas, esse tipo de aprendizagem vai ser importante para você. Por isso, eu gostaria que você conhecesse, eu vou deixar os links, autismo, compreensão e práticas baseadas em evidência. Está aí, para que você veja a capinha. Esse acesso todo você vai ter no site da Fundação Catarinense de Educação Especial. Você vai conseguir fazer o download disso tudo. E essas práticas baseadas em evidências foram escritas pelo Dr. Lucelmo Lacerda e pelo Dr. Paulo Liberalesso. Ali você vai ter acesso a todas as práticas baseadas em evidências, vai conhecer um pouco sobre as deficiências e vai conhecer como você trabalha com esses educandos. Então, voltando um pouquinho da nossa legislação, hoje você aprendeu que o importante é você ter ciência da Lei 13.146/2015.
a Lei 12.764, que é o Estatuto da Pessoa com Autismo, a Lei Berenice Piana, a importância de você conhecer a LDB, que tem um capítulo inteiro sobre educação especial. Eu quero que você conheça também, que você estude, procure conhecer a CIF, para que você possa entender a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Doença, que foi feita pela OMS em 2001. Ali você tem todo o entendimento da prática para trabalhar e conhecer sobre deficiência intelectual, sobre a funcionalidade do educando. Então a CIF ela é bem abrangente e você pode conhecer e fazer o download, assim como a AIDD, Associação Americana de Deficiência Intelectual. Tudo hoje que nós trabalhamos no Brasil, ela tem como parâmetro estudos internacionais, principalmente dos Estados Unidos. Então você conhecer a CIF, conhecer a IDD, conhecer as legislações são muito importantes. Tendo em vista que hoje o índice de autismo, o índice de nascimento está sendo para 1 para cada 36 nos Estados Unidos. No Brasil nós temos quase 6 milhões de autistas. Então nós precisamos sim ter formações, capacitação e principalmente vontade de aprender. Então agradeço aí essa oportunidade de estar com vocês e espero que você tenha aprendido e gostado da nossa formação. Obrigado.